Naquela noite, o meu cavalo parou sozinho no meio da estrada e começou a tremer como se tivesse visto a própria morte. Não tinha casa, não tinha luz, não tinha ninguém por perto. Só o sertão escuro, o vento gelado e um silêncio tão pesado que parecia que o mundo tinha parado para escutar alguma coisa. Foi quando eu ouvi Caspis. Eu sempre fui filho único homem da família, criado para ser duro, para não sentir culpa, cresci vaqueiro, virei homem cedo demais e perdi o rumo cedo demais também. Vivia de vaquejada em vaquejada, bebendo, brigando, fazendo coisas erradas, coisa ilegal, coisa que não tem volta. Com o tempo, a poeira da estrada me levou para um caminho ainda mais fundo. Virei matador de aluguel. Não por gosto, mas por dinheiro fácil. Dizia um nome, apontava um rosto e eu fazia ou achava que fazia. E nesse mundo do crime, teve um caso que chamou muito a minha atenção e nunca saiu da minha cabeça. Um rapaz jovem, disseram que era ele, somente ele. Eu fui em busca dele, chegando lá, atirei sem perguntar. Quando virei o corpo, vi o erro. Não era o homem certo, atirei na pessoa errada. Era apenas um jovem que estava no lugar errado, na hora errada. Aquilo me quebrou por dentro, mas eu enterrei fundo na bebida e segui a vida. Passando-se alguns dias depois da morte daquele jovem, eu conheci uma moça em um rodeio. Ela era linda, olhos pretos, cabelos negros, a mais linda daquela festa. Combinamos para sair. Era para eu ir visitá-la no próximo dia em sua casa. Apesar de ser muito longe, eu não me importei, pois estava apaixonada. Foi aí então que aconteceu a coisa mais horrível que um vaqueiro poderia viver em sua vida. Não era uma queda de cavalo, não era um rodeio perdido, mas era algo tenebroso que esperava por mim como uma sina maldita. Eu parei em um boteco, comecei a beber umas com os amigos que vi e falei para eles que eu ia ver uma moça linda que tinha encontrado no rodeio passado. E segui caminho. Naquela noite, eu estava bêbado outra vez, indo encontrar aquela moça. Achei que ainda dava tempo de viver como se nada tivesse acontecido. Mas não dava. Enquanto eu galopava pelo deserto no meu cavalo, comecei a perceber uma coisa estranha. O céu começou a escurecer por dentro. Um nevoeiro negro se formou, as nuvens rodando, se arrastando como fumaça viva. E então eu vi um rebanho inteiro cruzando o céu. Cavalos enormes, espectrais, correndo no ar como se o céu fosse chão. A cada passada, os cascos batiam com tanta força que deixavam marcas de estalo, como trilhos queimados riscados no próprio céu. Quando puxavam os freios, os aros brilhavam em brasas, riscando a escuridão com faíscas vermelhas. Boi e vacas vinham no meio, todos feitos de sombra, olhos ocos, berrando com som alto, e montaram neles os cavaleiros. Os gibões estavam grudados no corpo queimados. A pele parecia derreter por baixo do couro. Alguns tinham o peito aberto, outros marcas de corda no pescoço, mas o pior eram os olhos. Não era só fogo, eram dor, agonia, um fogo que não consumia, só castigava. No meio do rebanho, um vaqueiro se destacou. O cavalo dele era maior, mais escuro. Os olhos pareciam duas fornalhas. Ele saiu do grupo e começou a correr ao redor de todos, cavalgando em círculos, como um chefe marcando território. Cada volta dele fazia o céu ranger, como um metal retorcido. Quando parou, ficou bem em frente aos outros. O silêncio ficou insuportável. Enquanto ele falava, eu vi os outros cavaleiros agonizando. Alguns tentavam arrancar o próprio gibão. Outros se contorciam como se o fogo estivesse queimando por dentro, sem nunca matar. Eles não gritavam, só olhavam para mim como quem diz: "Tu é o próximo." A voz do líder entrou direto na minha cabeça. E ele assim dizia:
Cada pecado teu virou peso na cela deles. Cada vida tirada te puxou para perto desse curral. Enquanto ele falava, eu vi cenas de minha própria vida refletida nos olhos deles. Brigas, sangue, o rosto do jovem que eu matei por engano, o desespero da família dele, tudo queimando junto com ele. Nós somos vaqueiros que erraram o caminho, disse ele, e agora tocamos esse rebanho para sempre, sentindo o fogo da culpa se nunca morrer. Então ele apontou para mim. Se tu continuar, teu cavalo já te espera aqui. Naquele instante, eu vi a mim mesmo, meu rosto vazio, meus olhos em chamas, preso naquele céu, correndo eternamente, sentindo o mesmo fogo que ele sentia, galopando para o além. Eu caí no chão, o cavalo ajoelhou comigo, eu chorei como nunca chorei, pedi perdão em voz alta, prometi mudar, prometi abandonar o sangue, a bebida, a vida errada. O líder me encarou por um longo segundo, depois ergueu a mão. O trovão estourou, o céu rasgou em luz e tudo sumiu. Fiquei sozinho no sertão vivo, tremendo, marcado pelo medo. No outro dia, segui minha vida normalmente. Achei que fosse só efeito da bebida, mas a cada dia que passava, aquela sina tenebrosa martelava na minha mente. Com o tempo, eu acabei esquecendo. E esse foi o meu maior erro. Gente, e aí, vocês gostaram da história dos Cavaleiros do Além? Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, parte 2, tá? Porque eu trago a parte 2 dessa história para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui embaixo que eu vou responder a cada um de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, não se esqueça disso, é muito importante, tá? E é isso, gente, até um próximo vídeo, um beijo para vocês. Tchau!